nessa altura do acontecimento, eis aí o velho. Né? Também. Bom, está na hora da prece. Oi? Quem faz? Você, quanto tempo eu não escuto sua prece? Eu vou fazer a prece, tá? Vamos pedir pelo nosso irmão Roberto. Isso. Né? Roberto. Isso. E também aqui. Vai falar, Roberto? Hein? Você falou José Roberto, né? Aí eu acrescento aqui mais duas pessoas conhecidas. Dona Neuza Regina está lá no INCA 4, acho que no CTI. Dona Neuza? Não. Neuza Regina é uma conhecida do Centro Espírita, lá de Coelho Neto. Tá. Pensei que fosse a Dona Neuza CF. Não. E Cláudia Cunha, a Dona Neuza operou, foi a catarata, as duas. Cláudia Cunha, né? Também lá do centro também, ela tinha recebido um rim, né? Da irmã e perdeu, né? Voltou para a diálise. Vai ler alguma página aí? Pode ler. Boa noite, Pode. Consuelo. Boa noite, Dona Lourdes. Depois... Bom, já pedi por essas duas. Tá? O José Roberto também já está pedido, né? Vamos lá. Boa noite. Então, vamos lá. Uma mensagem pequenininha do Chico Xavier, do Evangelho de Chico Xavier. Creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida à frente dos outros e ante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Chico Xavier. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu santo nome, nos dando este prazer de estudar a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Obra essa que podemos falar que para nós também é uma Bíblia. Nessas 1019 perguntas, nós pudemos alcançar toda uma filosofia, tudo aquilo que pode nos iniciar ao caminho da luz. Mestre, pedimos por todos do grupo, aos presentes e ausentes, aos espíritos também desencarnados aqui presentes, e por aqueles todos que quiseram vir e não puderam vir por diversos problemas. Pedimos também, Senhor, não só por nós, pedimos pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes físicos, aqueles que estão doentes mentais, os que passam por necessidades financeiras, desemprego, enfim, Senhor, pedimos por toda a humanidade, que cada um de nós tenha um pouco disso consigo. Que o Senhor possa nos ajudar a todos, aliviar alguns, sarar outros, para que todos continuem firmes na sua caminhada. E, mais uma vez, Senhor, temos mais a agradecer do que pedir e vamos começar o nosso estudo com a ajuda dos nossos amigos espirituais, que possam eles nos ajudar, nos intuir, para que todos nós tenhamos uma melhor compreensão do que vai ser falado aqui nesta noite. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Senhor Roberto, a Elisa hoje também não vai... Não, ela ligou para mim dizendo que ainda não está bem, se eu poderia ler, claro que posso. Ela acha que provavelmente na sexta-feira ela já consiga. Se Deus quiser. Então fica mais um pedido que eu não pedi, né? Pela Elisa, né? O Zé Roberto, a Elisa, essas duas pessoas que o Jorge pediu, né? A Neuza e a Cláudia, né? Oi? Eu mentalizei a Elisa daqui. Bom, a pergunta é a 495, né? Isso. É uma pergunta longa até a resposta, né? Bem longa, bem longa.
Vamos lá, senhor Roberto. Então, Então, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. A pergunta 495 está na segunda parte, no capítulo 9. E a pergunta é feita aos espíritos da seguinte maneira: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos conselhos? boa noite, Elisa. Boa noite, Boa noite. Elisa. Que bom. Boa noite. Boa noite a todos. A Consuelo deu uma saída. Cadê ela? Bom, a pergunta é essa. Né? É uma pergunta interessante. Aliás, todas são interessantes. Né? Não existe pergunta dos espíritos que não seja interessante. A pergunta é muito engraçada. O que o espírito protetor abandona seu protegido por se mostrar rebelde aos conselhos. Então, estamos todos abandonados. Quem aqui não é rebelde? Não é teimoso? Me indique um. Me desculpe, estou medindo por mim, né? De repente alguém aí, não, eu sou, né, fiel. Eu já estou com cãibra no dedo, né, de ficar com ele em pé. Já estou com cãibra no dedo de ficar com ele em pé. Isso é muita gente. Quer dizer que o seu Roberto não é rebelde, né? Ai. Eu sou rebelde. Quem é rebelde, eu levantei logo o dedo. Eu sou rebelde. Pois é. Então, nenhum de nós, né? A resposta vai explicar isso aqui legal. Nenhum de nós não nos abandona, em momento algum, né? Porque se fosse abandonar a humanidade quase toda, com raras exceções, não teria ninguém protegendo, né? Não teria protetores nem anjo guardião. É uma humanidade de rebeldes. Nós somos a humanidade de teimosos, renitentes, etc. Quer dizer que o tempo vai, né, nos melhorando. Então, nós demos 2 exemplos na semana passada e encaixa aí, né? O exemplo daquela senhorinha que tinha a linguaruda, né, gostava de caluniar todo mundo e ficou muito mal no hospital. Ela pede, né, para melhorar, chama, traz de volta do seu lado o seu espírito protetor. E aquele caso do Missionários da Luz também, né, do caso do Papa Passe, né? Então, eles não nos abandonam nunca. Mas tem horas que nós somos realmente muito teimosos mesmo, muito, né? E, como dizem, né? É melhor que nós mesmos encontremos o nosso remédio. Eles não se afastam, eles estão ali o tempo todo, né? Conosco, mas nos deixam mais à vontade, podemos falar assim, mas sempre também mandando, através de ondas mentais, né? Conselhos. Por mais rebeldes que nós sejamos, eles mandam conselho. Eles se afastam um pouco porque não adianta. Tem que deixar a gente mesmo quebrar a cara. A resposta vai falar, é por amor. Por amor. Porque, né, isso é amor. Já que nós não queremos aprender pelo amor, ele nos deixa sofrer um pouco a dor, mas estão ali para nos amparar o tempo todo. Seria horrível se eles abandonassem a gente. Seria terrível, porque, né, a humanidade ia ficar sem ninguém. Imaginou Jesus, que é o nosso maior anjo guardião, nosso maior espírito protetor, se mandar? Né? E não. A missão dele e desses outros aí é o quê? Nos erguer, nos botar no alto mesmo. E eles não desistem de nós. Um exemplo disso, nós vemos no livro Libertação, que já falamos várias vezes. A Matilde e o filho, o Gregório, né, lá nas Crevas. Mas ela não desistia dele. Um dia que ele deu uma brecha, ela pediu a alguém que estava em mais condições, né, mais materializado, para ir lá retirar ele. Né? Então, os espíritos estão, que nem a Matilde, estão sempre atentos. Né? A gente é a Dona Laura, o livro Nosso Lar, quando a Luísa estava lá no umbral, mas ela estava sempre mentalizando ele, olhando ele, pedindo o Clarencio,
para lá de vez em quando dar uma ajuda. Mas o André Luiz, um pouquinho rebelde também, parecido com alguns que eu conheço, tipo eu, né? Precisou de 8 anos para uma faxina. 8 anos, né? Mas em momento algum. E ele se lembra que às vezes chegava lá, tinha frutas para ele comer, coisas limpas, naquele lá onde eles estavam, não tinha nada limpo. Mas de vez em quando aparecia uma refeiçãozinha mais bonitinha, mais. Né? É interessante isso, né? Está no livro nosso lá. Então, a resposta é essa, em momento algum. Mas se afasta por nossa necessidade de aprendermos com o que nós plantamos, né? Aquela questão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que nós plantamos, nós temos que colher. Alguém quer comentar? Então vamos começar a resposta. Volta, Pode. Elisa. Vamos lá. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. E mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Ele está sempre atento. Se a gente quiser ver isso, que, por exemplo, no livro A Gênesis, fala mais ou menos sobre isso, né? Naquela questão da providência divina, no capítulo 2, se eu não me engano, né? Fala como é que Deus está atento a tudo, a toda a humanidade, a todo o universo. Esse fluido cósmico universal que nos liga uns aos outros através do pensamento. Lá eles dão um exemplo, é como se fosse o som, né? O som precisa do ar para se repercutir. Um escuta o outro através do som. Acha que é o som, mas é o ar que, em conjunto com a nossa emissão, né, de vibrações sonoras, se faz para o outro ouvir. E lá na Gênesis fala que o fluido cósmico universal é o transmissor dos nossos pensamentos. E o que mais interessante se lá fala que os nossos pensamentos geralmente são impregnados de nós, né? Então, quando nós emitimos um pensamento, eles saem com aquilo que é nosso. E justamente nisso aí, nessa ligação, que isso aí nós não entendemos, mas isso não tem distância, não existe essa relação espaço-tempo, tá? Para o pensamento, não existe. É outra coisa que realmente nós não entendemos ainda, mas não existe a relação espaço-tempo do pensamento. Quando nós pensamos, nós estamos rebeldes, estamos ali tal, mas quando começa o tal sofrimento, a tal dor, que a gente começa a pensar, meu Deus, estou arrependido, estou precisando de ajuda, aonde o espírito, anjo guardião, o protetor, ele tá, como fala aqui, né, não se afasta da gente, não afastar, não abandona completamente, né? Não é estar ao nosso lado, é estar ligado a nós, onde estiver. E ligado a nós, né, ele consegue captar esse pensamento sofredor, arrependido, pedinte, e já está à mesma hora também emitindo seus bons pensamentos de conselho, de consolo, de esclarecimento. E assim a gente vai, né? Aqui está, o protetor volta desde que o chame. Essa ligação aí, esse chamar. Tá? Não precisa berrar, falar, não. É tudo mental. Vai falar, Jorge. Eu estava aqui pensando, por exemplo, certa feita, o doutor Bezerra de Menezes estava numa atividade, né, bem distante, não me lembro bem. Né? Não era dentro do Brasil, não, mas ou fora até daqui da ambiência Terra. Onde ele estava, um pedido de assistência foi direcionado a ele, bem algo aproximado, tá? Ao que está se comentando em relação ao guardião. Imediatamente ele enviou o pensamento, foi a uma equipe de socorro próxima
e eles se prontificaram imediatamente a assistir aquela criatura. Então, está mais do que provado aí. Nada é geométrico como nós achamos. Eu estou lembrando também aqui o que eu aprendi lá no CF, né? Aqueles períodos de carnaval, de estudo de carnaval, que antes era departamento, hoje é ministério. O André Luiz, quando ele enquadrou-se e pediu, né? Depois que ele limpou lá os vômitos e pediu para se tornar, né, auxiliar de enfermagem, ele desceu uma escadaria que ele saiu da colônia Nosso Lar e veio para parar onde? Veio parar nas regiões mais densas. Ora, peraí, se ele está num local, mas assim, então isso não é geográfico, imediatamente, portanto, tudo está interpenetrado. É a questão que é essa aí, a vibracional. São essas vibrações que nós não entendemos, nós não temos palavras, né, dentro do nosso alfabeto para nós aplicarmos e explicar. Nós temos que nos girar aí na melhor forma possível para, né, conseguir, né, compreender um pouco, né? Falar, né, apresentar, expor, para as pessoas entenderem. Tem um livro do médium, Ícaro Redimido. É a história do Santos Dumont. Inclusive, esse médium é Gilson, não me lembro bem o nome do médium. Se lembra, Elisa, o nome do médium? Eu sei que esse médium... Não. É Gilson alguma coisa. É mineiro. Ele até recebeu o livro intuitivamente, tá? Intuitivamente, foi intuição, não foi psicografia, nada disso. Ele tem um outro livro que eu li lá, estava em Minas, li lá na casa do meu irmão, e ele contando a história do mesmo espírito que contou a história do Santos Dumont, que eu também não me lembro o nome do espírito, mas estará o espírito que ditou o livro. Esse espírito ganhou um prêmio para ir uma esfera mais alta. Mas ele só poderia ir lá, ficar um pouco tempo, né? E lá no alto, ele achou interessante que ele viu uma estrela cruzando o céu bem devagar. Né? E ele olhou assim, poxa, essa estrela está bem lenta, né? Aí o instrutor dele falou, não, meu filho, essa estrela, quando você está no planeta Terra, ela é estrela cadente. Você pisca e não vê ela passando tão rápido que ela passa. A famosa estrela cadente. Né? Vocês acham, às vezes, que é um meteorito, é um cometa, né? É isso aí. Então, é essa questão da vibração. Né? A vibração que ele consegue ver é muito lenta. Né? As coisas para nós é muito lenta. E o que para nós é muito rápido, lá no alto, é lento. O que eu falo em dimensão, não é geográfico isso não, dimensão. É lento. E aí vai por diante. Nós não compreendemos essa ligação nossa mental ainda. Vamos compreender um dia. Fala, João. Deixa eu comentar. Por exemplo, no nosso ambiente aqui, nós temos a gravidade, né? Para nós entendermos, a gente joga um lápis para cima, uma pedra, ela volta. Porque a gravidade tem em torno, não sei se é 11 mil ou 15 mil quilos, que empurra tudo para baixo. E é isso que nos mantém aí. Atmosférica. Exatamente, essa pressão. Então, fora, né, não tem, por exemplo, você pega a caneta, o lápis fora aqui da nossa atmosfera, você joga e vai embora. Portanto, o espírito que está desenfaixado, né, da ambiência, como no caso esse que você citou aí, é tudo, né, ele está enquadrado naquele estado. E é diferente do nosso estado. Olha aí a falta de palavras. É diferente. Né? Por isso que a gente olha e vê a estrela cadente. Lá para eles é lenta, né? Porque a vibração lá é altíssima também. Exatamente. Perto da velocidade da luz, digamos assim, dentro de uma analogia que a gente não sabe se está falando correto, né? Olá, seu Roberto. Vamos lá, fala já. Não, eu ia falar da mãe do Chico Xavier lá em Saturno, Júpiter, porque lá ela viu o pessoal, né, que volitava. Não andava, não tinha os pés. Por que não? Tal. Tá lá, da carta de uma morta. E também lá eles tinham umas asinhas, né? Que ela viu isso. Então, mas deixa isso para lá.
Isso daí a gente vai entender, né? Quer dizer, a intelectualidade e a moral. Essas paradas aí. Tem um comentáriozinho aqui do Milanês que diz o seguinte: o afastamento é referente à transmissão dos conceitos e não desligamento das responsabilidades espirituais. A responsabilidade espiritual do anjo da guarda é permanente. Agora, ele para de transmitir os conselhos, os aconselhamentos, as instruções e orientações, até que o tutelado resolva realmente assumir a sua responsabilidade. É o compromisso que ele assumiu, é isso aí. Continuando. É uma doutrina, o Livro dos Espíritos, é uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre vós, eles que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, e vos ajudar, ascensão da bruta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos virem na terra? Eles se acham... Professor Roberto, eu acho legal isso aqui. Vos aconselhar e amparar a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Isso já explica aqui que o negócio não é mole. A gente precisa muito dessa ajuda, né? A vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Esse abrupto aí que eu achei, né, interessante. Né? Os espíritos, em momento algum, estão passando a mão na cabeça de ninguém, né? Até na resposta. Eles nos colocam, né, sabendo das nossas dificuldades. E realmente essa montanha do bem não é mole, né? Essa escalada, né? Ele pergunta, né? Os espíritos perguntam: não vos parece grandemente consoladora? É isso que a gente tem que observar, né? Será que não é consoladora a ideia de ter de sempre de vós a espíritos superiores prontos a vos amparar? O que é que o indivíduo acha disso? O que é que ele percebe disso? O que é bom para ele essa presença sempre constante, né, do anjo da guarda? É isso aí. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí permanecendo por amor de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. Olha só. Todo dia chegar para um cara: meu filho, você está errado, vai por aqui. Não é isso, Roberto? É ruim, né? Olha só a paciência. Me lembra do livro Os Mensageiros, quando falo em paciência, aquele médico, não me lembro bem se é o Joel, que pede a ela a veneranda como é que se fala? Para a veneranda dar uma colher de chá para ele, e ela vai lá onde ele está internado e ele fala depois que ele viu o furo que ele deu, mas ela foi muito bacana ir lá, né? E fala que ela ouviu ele, olha só, está lá escrito, né? E ela me aturou evangelicamente por 2 horas. Essa palavra que está lá é muito interessante. Ou seja, paciência, por amor, né, tolerou. Porque devia estar falando, não, o nosso amigo lá, assim como nós, não sabemos pedir, né? Não sabemos nos expressar perante esses espíritos superiores. Imagino que ele mesmo, ele depois, né, que está mais lúcido, passa essa informação para o André Luiz, né? E é isso aí, é penoso para eles. Mas eles ficam, de acordo com o próprio espírito que nos fala aqui, ficam radiantes, felizes quando conseguem que a gente dê um passo para frente. Né? Eles ficam, né, realmente, é tipo assim, uma gratidão para conosco, né, gratos. Eles viram gratos, assim, felizes e, né, gratos até também com a misericórdia divina que deu a eles essa oportunidade e ver a gente dar mais um passinho. É muito importante isso. Mas por isso que nós acabei naquela pergunta lá atrás dos sonhos, a 401, se não me engano,
quando eles encarnam entre nós, o negócio é tão pesado que o sonho, né, do desprendimento da alma, né, eles vão se carregar as baterias no plano deles, com os espíritos na mesma vibração deles, porque tanto desencarnado como encarnado, para eles é muito penoso realmente estar entre nós. É como se pegasse assim um PhD aí lá de Harvard e botasse no meio de criança ali no CA, ali, daquelas crianças bem bagunceiras mesmo, aqueles capetinha mesmo, né? Como é que ele ia se sentir, né? Penoso. Alguém quer comentar aí? Hein? Essa resposta aqui da dupla interpretação, né? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí permanecendo por amor a Deus, porque também se não fosse por amor a Deus, já tinham se mandado há muito tempo e deixado a gente avenenento lá. Vamos embora, o negócio está ruim, né, senhor? Exatamente. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. É aquela história, né? A gente comete um crime, está falando aqui de cárcere, vai para cadeia. Puxa vida, estou arrependido. Onde estava meu anjo guardião, meu espírito protetor, na hora que me deixou fazer isso? Então, nós temos o livre-arbítrio, nós fizemos o que quis, mas com certeza ele mandou mensagens para a gente, tentou influenciar nosso pensamento, e a gente estava tão fechado em nós mesmos, né? Tipo o pensamento da ostra, né? Que nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é uma pérola, né? É valiosíssimo, o mais errado que esteja, né? Aí, né? Não, o anjo guardião estava lá, o espírito protetor estava lá, o espírito familiar estava lá, mandando, emitindo bons pensamentos, conselhos, mas é o cisma de praticar o crime, quero, e, né? Depois vem as consequências. E eu não posso falar isso. Né? Um amigo meu falava, poxa, ontem aconteceu um lance comigo, que eu acho que foi na hora que o meu anjo guardião foi tomar um cafezinho, naqueles 5 minutinhos que ele foi e demorou a voltar, aconteceu isso. Então, ficava na minha ouvindo, né? Porque a gente não vai ficar na rua conversar sobre isso. Mas não, né? Aqueles 5 minutinhos foi onde ele se achou maior que Deus, digamos assim, e achou que ele era dono da verdade e tomou suas decisões. Depois vê as consequências, né? Vamos lá? Se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos. Rogai os vossos. O tempo todo, pelo que nós estamos vendo aí. Mas é uma coisa interessante, quando a gente fica, digamos, obcecado por uma coisa, por uma ideia, a gente não escuta mais nada. É interessante isso. Né? E nem sempre essa nossa... Né? Aí vem a palavra obsessão, né? Nós ficamos, né? O culpa... Não, nós sentimos ainda prazer, né? Necessidade. Gente, é uma coisa, para nós está certo, mas está errado. É isso. Mas eles estão ali mandando conselho, mandando, né? Nos influenciando a mudar. Mas o negócio que não entra. É muito interessante isso, que a gente vê isso aí no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não tem um vizinho, um filho, um parente, alguém conhecido, amigo, que a gente, poxa, vê que o cara está errado, só comenta por leve e ainda a pessoa ainda fica aborrecida conosco. Isso é normal no nosso dia a dia. E olha que nós não somos anjos guardiões nem espíritos protetores, não. Né? Tá? Acontece muito isso aí. Acho que Vem todo forma, mundo vem forma assim, de
vem em forma assim de um pensamento, né? Às vezes, por sensibilidade, você parece que escuta dentro da tua cabeça a informação, né? Seu conselho, né? Mas não segue a informação. Às vezes não, geralmente. Né? Quem é feliz, quem segue, é o que ele fala aqui, mas se conhecesse bem essas verdades, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Se a gente ouvisse. Mas nós temos que ver que é o seguinte, são milênios de rebeldia, de teimosia, etc. Nós estamos começando agora o olhar que nós não tínhamos olhado lá atrás. Então é difícil esse homem velho mudar em alguns minutos para homem novo. Às vezes a gente vê, mas Santo Agostinho, a história de Santo Agostinho, né? Quem conhece, ele era filho da Mônica, que também depois foi considerada santa. A mãe dele realmente era uma santa. Era uma senhora, tá? Cheia de bons princípios. Agostinho não, Agostinho era playboy, barrista, devasso. Realmente ele era, mas não houve um problema, que eu li a história dele, não sei bem que houve um problema com ele, e ele, de repente, mudou, começou a seguir os conselhos da mãe, entrou para a igreja, aí fala, mas Santo Agostinho não, veja bem, Saulo também, são espíritos mais adiantados. Tá? Eles estavam realmente errados, mas eles já tinham uma bagagem grande dentro deles, e permite essa mudança mais rápida. Tanto que Saulo quer que o Jesus fala para Ananias, né? Nós vamos ler isso no Paulo Estevão, né? Está no Atos dos Apóstolos. Ele é o vaso escolhido. Então, você já viu, tinha bagagem suficiente para fazer essa mudança. Maria de Magdala também. Agora, para nós, simples mortais, podemos falar assim, né? Nós temos ainda que conseguir essa bagagem. Por isso que eles têm muita paciência conosco mesmo. Aí eles nos chamam, às vezes, né? Eu não vou falar de novo, não, né, Elisa? Que vai dar problema, que nós somos espíritos imaturos, infantis. Não gosto de falar isso, não, que causa polêmica. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Aproveitando, tem um outro comentáriozinho aqui do Milanês. Os espíritos superiores já passaram por essa fase em que se encontra seu tutelado e sabe por experiência que o despertamento dos valores espirituais vem gradativamente. É por isso que eles estão pacientes conosco, porque eles também já passaram por isso. Eles também já sabem o que é isso. Então, né? Por isso que eles são pacientes conosco. No livro A Gênese, é aquela história que os espíritos colocam, né? Que Deus coloca esses espíritos superiores como aquele que já conseguiu estar no topo da montanha. E ele olha lá para baixo, sabe onde tem, né, os buracos, as crateras, né, onde escorrega, e está vendo outros subir e vai ajudando. Pisa aí não, segura ali, firma ali. Está lá no livro A Gênesis. Bem bonitinho isso, né, conforme eu estou falando, né? Ou seja, eles já são esses que estão no topo da montanha. Nós estamos começando a escalada nossa agora. Conforme fala lá em cima, né, a ascensão da abrupta montanha do bem. Nós estamos nessa... É isso aí, seu Alberto. Primeiramente, está cheio de razão mesmo. Né? Nós estamos no começo, eles já passaram. Eles já passaram, por isso que eles nos entendem mais. Né? Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois o que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Só um instantinho, senhor Roberto. Quando fala aqui, não penseis em lhe ocultar nada. Me lembrou do livro Renúncia. Né? Quando a menina pede para descer para ajudar o Pólux, né? O Artêmio lá em Sírios, não estava aqui não. Vamos falar geograficamente, tá? Estava numa estrela longe daqui. Acho que é outro sistema, não, outra constelação, né? Outra constelação. Sistema não, outra constelação. De lá, ele falou, Alcione,
Não é agora que ele vai alcançar a coroa da vida, não. Tá? Quando os espíritos, nas obras de Chico Xavier, fala alcançar a coroa da vida, dar um pulo, um salto na evolução, né? Não é agora. Ou seja, antes do cara reencarnar, o Artênio já sabia do final da história, da reencarnação dele. Porque o Artênio devia ter acesso àquela famosa ficha que o Alexandre fala que não tem acesso. Né? Então ele sabe tudo de nós. Sabe o que está por dentro de nós, que nós vamos colocar para fora. Não tem mistério com eles. Agora, como é que nós vamos entender isso também? Não me perguntem, né? Que eu também não tenho nem ideia. Alguém quer falar? Então vamos lá. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os vossos preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos que vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que meta não vos podeis faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Olha só, lançais para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Onde nós estamos vendo isso agora? Qual o livro que nós estamos estudando? Estamos vendo isso direto. Paulo Estevam. Saulo. Os judeus. Né? Aquela turma de judeus. Né? Então, lançai para longe. Mas isso é típico nosso. Não vamos criticá-los, não. Mas nós devemos olhar para isso, ver esse conselho aqui. Temos que realmente fazer uma reciclagem nas nossas ideias. Nossos preconceitos, principalmente os preconceitos, né? São muitos. Ah, não tenho preconceito nenhum. Se for olhar, são milhares. Mas essa introspecção é que é difícil, né? Não é impossível, Dói. Mas é difícil. Essa introspecção Dói. Dói. Essa introspecção Alguém mais comenta alguma coisa, gente? Elisa, Consuelo, Dona Lourdes? Não, estou tranquilo. Volta, Elisa. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Vai comentar alguma coisa aí? Olha só, você vai falar agora. O espaço para nós não é nada. É a pergunta 90 do Livro dos Espíritos. Fala, João. Não, você acabou de falar do Antênio aí, outras constelações. Está acima, está lá no chapéu, lá. Olha só, a pergunta 90. Vamos dar uma olhadinha nela também, que ela é tão bonita, a pergunta 90. O espaço para nós não é nada. Vamos lá, pergunta 90. Vamos dar uma lidinha nessa, Roberto. Vamos lá. 90. Vou ter que marcar aqui. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? É a pergunta que o Marco Aurélio gosta de brincar, né? Ou vai que nem a Dini é um gênio, né? Pisca já está lá no lugar, né? Ou então vai que nem o Superman, né? Voando, né? É isso aí. Essa distância aí. Oi? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. Então está falando aí, essa distância pode desaparecer completamente. Se não existe distância, esse negócio é instantâneo, não há o tempo. A famosa teoria da relatividade, né? Tempo, relativo, o espaço, etc.
Quer dizer, nós ainda também não entendemos muito isso. Então, por isso que ele fala, o espaço para nós não é nada. Se o doutor Bezerra está num lugar, recebe um pensamento e pede outra equipe para lá tornar, assistir, doutor Bezerra, tudo bem. Perante nós, está anos-luz à frente. Mas nós sabemos, né, que existe sem número de outros espíritos muito mais elevados que o doutor Bezerra. E eu tenho certeza que ele não fica chateado com eu falar isso, não. Eu tenho certeza que ele, Emmanuel, não... Vamos lá, se for comparar, lógico que nós não devemos comparar nunca, Maria Santíssima, por exemplo. Né? Onde é que ela está? Já era um espírito superior, isso está no livro do Miramês Francisco de Assis, tá? Que quando Jesus estava para chegar, né, que a descida dele foi lenta em relação ao nosso tempo, a preparação, a Maria, que também não era terráquea, e outros espíritos, fizeram a limpeza no astral do planeta para receber Jesus. E pegaram aquela turminha mais levada e levaram justamente para a linha do Equador. Tá? Lá ficou a turminha no meio do calorzinho, né, bem quentinha, para ficar mais quietinho, não ter muito ânimo de fazer nada. Tá? Olha só o trabalho que antes dela encarnar como Maria, ou reencarnar, não sei se ela já tinha estado aqui antes, né? Que a Maria participou. Não só ela, lá tem outros nomes e outros espíritos elevados. Então, não tem nem... A gente comenta isso aqui, que a gente lê, né? Mas realmente é difícil, né? Fran, gostaria de pontuar duas coisas aí. Uma é lembrando do Jacó com a filha, que saiu do Rio de Janeiro, que foi quando estava chegando lá na Ilha de Marranta, foi uma audiência que foi conseguida lá com o Thomas Edison. Né? Ele concedeu alguns minutinhos só. Então, né? Aí vem de encontro comprovando essa situação. Uma outra, eu gostaria que você pontuasse o que você acabou de comentar aí, o entendimento de todos nós, e também que isso ficasse mais claro, que tem espíritos desencarnados que talvez não entenda. Ou Maria reencarnou ou foi a primeira encarnação? Como o caso de Jesus, como eu já ouvi algumas pessoas, não, a reencarnação, a que foi Confúcio, a que foi Buda, que foi... Não é por aí. Jesus não. Desculpa aí, só nesse sentido. Né? Dá mais uma ênfase aí, para que... Eu realmente não sei, eu li, mas não me lembro o que é que o Miramês fala lá. O livro se chama Francisco de Assis. Eu só sei que Jesus não. Jesus é uma encarnação única no planeta. Inclusive, há um grande escritor que eu respeito muito, gosto muito dos livros dele, que fala que ele é a reencarnação de Krishna. É o Leon Denis, tá? Fala isso, mas o Emmanuel, no livro Consolador, garante para a gente que não. Só colocou o pé no planeta uma vez devido a uma promessa que foi feita à rapaziada lá de Capela, né? De repente, algum de nós, dessas áreas por aí, também estávamos nessa promessa. E, de acordo com as dificuldades, ele viria aqui para dar mais uma luz para a nossa caminhada, né, para que a gente realmente saísse do famoso chiqueirinho. É por isso que todos os profetas, durante o Antigo Testamento, falam sobre a vinda do Messias. E havia já no plano astral essa história, essa promessa. Como é que isso foi também? Tá? Nós sabemos que houve uma promessa que ele se prontificou a ajudar toda aquela turma que veio para cá, dar uma força para dar uma acelerada na evolução. Né? A Maria eu vou pesquisar, depois eu vou pegar o livro e dar uma olhada se o Miramês usa a palavra encarnar ou reencarnar. Tá? Mas nós não estamos questionando, não. Oi? Só... Jorge, está sem som. Melhorou? Estava com, agora sem. Agora é um microfone que estava muito para trás. Fala agora. Não, rapidinho. Eu não estou questionando, não. Não. Eu vou falar, né? Aí é achismo meu. Eu acho também que Maria não é a primeira encarnação aqui para receber.
Eu não me lembro da palavra que ele usa lá. Vou até olhar isso para mim lembrar, ver qual é a palavra que Miramês usa. Estou usando o livro o achismo, é Francisco de Assis, o nome do livro, tá? Miramês. Aliás, é um livro excelente, que conta a história do João, tá? Até chegar a Francisco, né? Por isso que dá essa passadinha lá em Jesus, João, muito por alto, né? E vai direto para a vida de Francisco de Assis. Vamos lá, senhor Roberto. Vamos. O espaço, para nós, nada é, e não obstante, viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Olha só eu, Artênia, aí, viver em outro mundo, em outros mundos, conserva essa ligação conosco. Olha aí. E o negócio chega lá, o nosso pensamento. Tá? Vamos lá. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Então, o que é bom na doutrina espírita é que vem um esclarecimento mesmo, né? O negócio esclarece a gente. Isso aí não tem negócio de anjo, passando mão de cabeça de ninguém, que 15 minutos do dia está junto de nós, não. Já tem aquela historinha dos 15 minutos. Não. Está constante, está velando por nós. Nós é que realmente fechamos para, né, a guarda para receber os bons conselhos, etc. Então, esse esclarecimento aqui da doutrina dos espíritos é maravilhoso. Eu não sei, não me lembro. Agora eu não me lembro a informação que eu tive que fala que, além disso, há muitos espíritos, quando nós vamos reencarnar, são assim, entre aspas, tipo fiadores nossos. Acreditam na gente. Às vezes a gente não tem assim, um certo tipo de merecimento, não, mas eles fiam a gente. Tá? Eles dão lá, porque a gente consiga dar um passo mais rápido, né? Que nós estamos, às vezes, muito atrasados. E eles gostam de nós, né? Existem fiadores, assim. Não é bem a palavra, estou usando aqui para a gente compreender a história, né? São espíritos realmente afins, né? São espíritos realmente afins. Que nós não tínhamos, às vezes, aquele merecimento, eles botam, né, eles na frente. Né? Vamos lá? Não receeis fatigar-vos com as vossas perguntas. Doutor Bezerra e o Divaldo estão lembrados da história lá em Londres, que o Divaldo está com a bursite. Né? Você não pediu, não é isso? É para pedir mesmo. É para pedir. Vamos pedir. É para pedir. Vamos lá. O pessoal diz assim, eu vou pedir a Deus uma coisa que ele já sabe. Sim, ele sabe, mas ele quer saber se a gente confia nele, se contém confiança naquilo que vai pedir, naquilo que vai ser realizado. Né? Tem pessoal, mas ele já sabe, ele faz porque não quer. Senhor Roberto, o pedir é um ato de humildade, não é isso? Claro que é. Entendeu? Temos que ser humilde, saber que nós não somos suficientes. Precisamos de ajuda. A pergunta 661, se não me engano, não, orar a Deus, eles falam, né? Pedir, agradecer, né? E louvar, né? Se não me engano. Nós temos que reconhecer que somos carentes, eternamente necessitados. Nós temos que entender isso. O maior exemplo é Jesus. No Evangelho, no tempo todo ele não ia para os montes orar para Deus? Orar? Exatamente. Se ele orava, imagine nós. Nós e nós. É? Exatamente. Só um instante, alguém quer comentar algo aí? Dona Lourdes, Consuelo, Elisa, vocês estão caladas? Tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Para a gente, vamos trabalhar. Desculpa, eu intervir e comentar assim, rapidinho. A luz percorre o espaço 300 mil quilômetros por segundo, cada segundinho. Tá? Então, se você fizer em uma hora 3.600, em 24 horas, ela vai para 86 mil e alguma coisa. Aí vamos multiplicar por 300.
botar com cálculos televisores, dá 24. Olha só, ela percorre, vai dar 24, dá 240 mil. 24 é alguma coisa. E alguma coisa. Mas é uma velocidade imensa. Aí você vai para uma constelação dessa aí, de repente, em quilômetros. Vamos transferir em quilômetros. Então, a gente vai levar uma, duas, talvez, existência para chegar. No meio do caminho, ou talvez, caixão. Aí, quando volta, reencarnando. Desculpa aí. Quando a gente fala muito exilados de capela, né? A constelação de Cocheira fica a 42 anos-luz aqui da nossa. Aí estamos fazendo a multiplicação da Shomai em quilômetros. Anos-luz, né? Bom, vamos lá, senhor Roberto. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano, sem margens, levado a de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos. Olha, vai, fala. Você vai falar essa questão dos médios ignorados hoje. É o médio intuitivo. Se todos nós somos médios devido a isso, a intuição. A intuição. Só que nós não gostamos da intuição. Às nós vezes, não respeitamos. Às vezes fala, acontece Acontece poesia não, a Fran, essa poesia é o outro. Eu estou falando pela minha experiência, entendeu? Às vezes você tem uma intuição, uma sensação assim que te intui para alguma coisa, mas aquilo ali, às vezes, dentro do teu momento, passa despercebido, ou você é uma coisa assim tão fraquinha, digamos assim, que você não dá importância. Aí depois, pelo menos já aconteceu comigo, aí depois cheguei lá na frente e quebrei a cara. Eu falei, mas bem que eu tive lá no íntimo um negocinho, porque era tão fraquinho dentro do momento, eu estava ocupado, eu estava correndo, eu estava com a cabeça com outra coisa, que não dei atenção. Mas, entendeu? Porque nem sempre, às vezes a intuição ela vem forte mesmo, que não te deixa dúvida. Mas às vezes vem com uma coisa tão sutil que você passa despercebido, esquece, não presta atenção. Tá. Nós estamos treinando isso, para no futuro isso não acontecer. Por isso que ele fala, médios ignorados hoje. No futuro não, a gente vai segurar isso aí. Hein? Não entendi, o senhor pode repetir? Está escrito no livro, médios ignorados hoje. E nós somos médios a partir disso aí. Todo mundo é médio. A intuição é de todos. Não existe ninguém encarnado no planeta que não tenha a intuição, né? Não use dela. A intuição vem através de um espírito. Então, aí está a mediunidade. Né? Homens doutos instrui os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. O do Cristo a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís. É isso aí. São Luís, Santo Agostinho. Isso aí. O que acontece com as intuições, eu defino como orgulho. Eu recebi que não devo ir por essa rua. Mas eu vou, eu vou. Chego ali na frente, acontece o que acontece aí com a dona Lourdes, quebrei a cara. Não, mas assim, mas não é tão claro assim como o senhor está colocando, não. Às vezes é uma coisa tão sutil, já aconteceu comigo, assim, uma coisa que passou e eu não dei muita atenção por algum motivo, aí depois eu quebrei a cara. E já teve coisas de forma bem enfática, entendeu? E aí eu segui, porque foi muito enfático.
Aí não teve como distração, não teve como ter distração, não. Gente, vamos lá ler esses comentários de Kardec para a gente fechar. Ele vai passar uns 2 minutos a hora. Vamos lá. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos de guardiães, que revelarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que media entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo em seus conselhos correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os habitantes da terra? Eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que nesse planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós, e da transmissão do som? Bom, esse é o Kardec. O comentário dele aqui simplificou toda a pergunta. Né? Esse é o cara mesmo. Né? Esclareceu ele realmente pegou, fez assim. Por isso que os espíritos respeitavam também. Né? A gente sabe disso. Né? Bom, acho que está bem explicadinha essa pergunta. Né? Acho que foi legal, né? Uma pergunta muito boa. Tá? E isso que ele está falando aqui, nós falamos no início, né? O que Kardec está falando aqui, né? Eu já tinha lido, falamos no início sobre essa questão do fluido, né? Cósmico e tal, que é o veículo da transmissão de pensamento, né? E é por aí, essa distância. Nós estamos aqui, a pergunta 32 do Livro dos Espíritos, ela fala uma coisa muito interessante. Vamos ler ela rapidinho, seu Roberto. Tem 1 minuto para o senhor ler. Vamos? 32? Vamos. 32. 32 é o seguinte. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Agora a resposta que nos interessa, tem muito a ver com isso aí, vamos lá. Sem dúvida, é que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, nós, está lá no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus formou o planeta, depois foi formar as formas, tá? Chegou a essa forma aqui, né? Para que reencarnasse espíritos que dentro deste planeta aqui, dentro dos elementos constituintes do planeta, fosse se utilizar como instrumento de evolução. Então, as coisas que nós vemos fisicamente foram criadas para esse corpo físico. O espírito utilizar esse corpo físico para crescer. Então, o que está lá atrás, a gente não consegue alcançar. Uma, que nós estamos reencarnados. 2, né, que nós, como é que se fala, ainda somos muito imaturos, né, inferiores, ou seja, conforme falar a resposta, esse corpo foi criado para ter essas sensações, ver tudo, sentir tudo dentro desse universo nosso pequeno. Né? Quando os espíritos que passaram por isso em outros planos há milênios, bilênios, milênios atrás, e já sabe que isso aqui é um instrumento de pequeno percurso de uso, para a gente é uma eternidade reencarnar. 10 mil anos, 20 mil anos. Para a vida do espírito, isso não é nada. Então, o que Kardec fala aqui, os espíritos falam que nós não temos noção do que está lá. A gente só tem que ter noção disso aqui, que o fluido cósmico universal, que nós vivemos dentro dele, né? Muita gente confunde isso com nós sermos parte de Deus, não é bem isso. Nós somos criação de Deus, vivemos dentro dessa emanação do Criador, podemos falar assim, né? Que é o fluido cósmico. A palavra aí, Jorge, emanação, né? E
nós vamos começando nós estamos abrindo os olhos agora para no futuro a gente alcançar esse total. Os espíritos superiores já veem, nós não vemos. E nós estamos muito presos à matéria, muito presos disso desse instrumento que nós estamos utilizando no momento. No futuro, o leque se abre. O leque se abre. Certo? Acabou-se. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Seu